Existe uma questão pairando sobre este torneio que ninguém na FIFA quer responder diretamente. Não sobre o futebol, não sobre o quadro ou os favoritos, ou qual grupo parece uma picareta, ou qual azarão tem pernas para fazer uma corrida real. Uma pergunta de outro tipo, mais desconfortável. Será que todas as equipas realmente qualificadas conseguem chegar aqui? Porque 5 nações que se dirigem a esta Copa do Mundo carregam um peso que nada tem a ver com a preparação tática, a profundidade do plantel ou a pressão das expectativas. Carregam uma incerteza genuína e não resolvida sobre se os seus jogadores, os seus dirigentes e os seus adeptos conseguem enfrentar os desafios específicos que este torneio particular, realizado em 3 países num clima de extraordinária complexidade, colocou diretamente à sua frente. Isto não é algo pequeno, é uma história sobre a alma do desporto, sobre o que realmente significa dizer que o futebol une o mundo quando o mundo nem sempre consegue encontrar o caminho para o futebol. Por isso, hoje, analisamos 5 nações cujas situações, ao aproximarem-se desta Copa do Mundo, levantam questões que merecem uma análise séria e honesta. Não histeria, não exagero, mas um olhar lúcido ao que está realmente a acontecer, que os adeptos que acompanham este desporto há décadas merecem receber. Comecemos pela situação mais aguda, aquela que gerou mais incerteza genuína do que tudo o mais em todo o percurso até este torneio. Irão. O Irão qualificou-se para a Copa do Mundo de 2026. Treinou, preparou-se. Os seus jogadores, que não tinham absolutamente nada a ver com as decisões dos governos e que simplesmente queriam competir no desporto ao qual dedicaram as suas vidas, percorreram a mesma jornada de 4 anos que todas as outras nações qualificadas percorreram. E, nos dias imediatamente anteriores ao início do torneio, esses jogadores ainda aguardavam os vistos para entrar nos Estados Unidos, ainda à espera. Com o jogo inaugural iminente, com os jogos da fase de grupos marcados em Los Angeles e Seattle, e com a documentação necessária para entrar no país anfitrião do seu próprio torneio ainda sem solução. Foi só a 5 de junho que os EUA concederam finalmente os vistos aos próprios jogadores, apenas 10 dias antes do primeiro jogo do Irão. 10 dias. Para uma equipa que se qualificou há meses. Mas os vistos para os jogadores revelaram-se apenas uma parte da história. Vários membros da equipa de apoio do Irão, incluindo Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, foram totalmente impedidos de entrar. 15 responsáveis administrativos e de gestão tiveram seus pedidos de visto rejeitados. O embaixador do Irão no México informou diretamente à equipa que, nas condições anexas aos seus vistos, os jogadores são obrigados a entrar e sair do território dos Estados Unidos no mesmo dia de cada partida. Entrar de manhã, sair no mesmo dia, sem exceções. A FIFA tomou uma medida específica em resposta a tudo isto. Permitiu que a seleção nacional iraniana transferisse o seu campo de base dos Estados Unidos para o México. Inicialmente, o Irão planeava treinar em Tucson, Arizona. Em vez disso, a equipa mudou-se para Tijuana, logo ao outro lado da fronteira de San Diego. Os jogadores cruzariam para os EUA para disputar as partidas agendadas, mas treinariam, recuperariam e viveriam no México, e não em solo americano. Pense no que essa disposição revela realmente. Uma equipa que se qualificou para um torneio, incapaz de estabelecer a sua base no principal país anfitrião desse torneio, a usar uma nação vizinha como ponto de partida, a partir do qual atravessar a fronteira só para jogar as suas partidas. Uma disposição sem precedentes na história das Copas do Mundo. Uma disposição que obrigou a FIFA a lidar com uma situação que o seu planeamento pré-torneio claramente não tinha previsto totalmente. Os próprios jogadores falaram com uma dignidade e compostura que merecem verdadeiro reconhecimento. São futebolistas. Querem jogar. As circunstâncias geopolíticas que rodeiam a sua nação não são da sua responsabilidade e não estão ao seu alcance. Um dirigente iraniano descreveu as recusas de vistos como, citando, interferência política no desporto na sua forma mais grave. Quer concorde ou não com essa caracterização, a situação em si é incontestável. Nenhuma equipa de Copa do Mundo jamais enfrentou este conjunto particular de obstáculos de forma tão única. E o facto de ter acontecido num torneio construído sobre a linguagem da inclusão e da acolhida torna o contraste ainda mais difícil de ignorar. A situação do Irão
é a ponta mais aguda de um problema de acesso mais amplo que afeta várias nações que se dirigem ao 2026, mas está longe de ser a única. As nações africanas que se qualificaram para este torneio carregam uma frustração específica que se construiu ao longo de todo o período de preparação e nunca foi resolvida adequadamente. Os Estados Unidos introduziram um requisito de garantia de visto, um depósito financeiro de até $15 mil, que se aplicava a adeptos de 5 países africanos: Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Senegal e Tunísia. $15 mil. No contexto das economias dessas nações, essa soma não representa um obstáculo, representa uma proibição efetiva a adeptos comuns de assistir às partidas envolvendo as suas próprias selecções. A maioria dos adeptos desses países não tem $15 mil depositados numa conta bancária que possam bloquear como garantia ao governo americano apenas para comprar um bilhete de avião para um jogo de futebol. O requisito acabou por ser suspenso, mas apenas a meados de maio, semanas antes do início do torneio, após meses em que os adeptos desses países tentavam planear em torno de um obstáculo que tornava a presença praticamente impossível. O dano causado por meses de incerteza não é revertido por uma isenção tardia. Os voos não tinham sido reservados, os quartos de hotel não tinham sido assegurados, a janela para um planeamento acessível e realista já estava há muito fechada. Os adeptos que poderiam ter viajado, que queriam viajar, que tinham equipas qualificadas para apoiar, ficaram impedidos de fazer o que os adeptos de futebol em todas as Copas do Mundo anteriores sempre puderam fazer: apoiar a sua equipa. Não se trata de uma injustiça abstrata. É uma avó em Dakar que não pode assistir ao seu país a jogar numa Copa do Mundo. Um grupo de amigos em Camarões que acompanhou cada partida de qualificação e não consegue chegar ao torneio para o qual a sua equipa realmente se qualificou. Pessoas reais, adeptos reais, futebol real e uma barreira burocrática que se colocou entre eles e o jogo que amam por meses a mais do que jamais deveria ter durado. A isenção chegou. Mas o timing revela algo importante sobre como as necessidades dos adeptos africanos foram ponderadas no planeamento deste torneio. A terceira nação, cuja situação levanta questões sérias, é uma que pode surpreender, porque, ao contrário do Irão e das nações africanas que lidam com barreiras de vistos, as preocupações deste país são domésticas, internas e, de certa forma, mais difíceis de resolver, porque originam-se dentro de uma das próprias nações anfitriãs do torneio, México. O México coorganiza esta Copa do Mundo. Está a realizar 13 jogos, incluindo partidas na Cidade do México e em Guadalajara. O Azteca, recentemente renomeado, mas historicamente inalterado na sua importância, vai receber o jogo inaugural. A contribuição do México para este torneio, em termos de cultura futebolística, paixão e ambiente, é insubstituível e genuína. É um país que vive e respira este desporto. O ambiente num recinto mexicano da Copa do Mundo é algo verdadeiramente especial, e o Azteca, na noite de abertura, será exatamente isso. E, no entanto, nas semanas que antecederam o início do torneio, ocorreu um grave incidente de segurança num dos sítios turísticos mais visitados do México. Um agressor solitário abriu fogo no topo das pirâmides de Teotihuacan, patrimônio mundial da Unesco e uma das atrações mais visitadas de todo o país. Um turista canadiano foi morto, 13 outros ficaram feridos. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, admitiu publicamente que o local carecia de medidas de segurança adequadas para prevenir o ataque. O próprio secretário de Segurança do governo descreveu-o como, citando, um incidente isolado e anunciou passos imediatos para aumentar a presença da Guarda Nacional, intensificar os controlos de segurança e expandir os sistemas de vigilância em sítios arqueológicos e grandes pontos turísticos em todo o país. O incidente suscitou questões imediatas e graves sobre os protocolos de segurança no período que antecede um torneio que trará centenas de milhares de visitantes internacionais às cidades mexicanas. O governo comprometeu-se a desdobrar 100 mil profissionais de segurança em todo o país, com foco específico nas 3 cidades anfitriãs, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Mais de 2 mil veículos militares, juntamente com aviões e drones, serão utilizados, com perímetros de segurança estabelecidos em torno dos estádios e aeroportos em locais estratégicos.
Mas essas questões coexistem com uma conversa mais ampla sobre segurança que tem corrido ao longo de todo o período de preparação do México. O estado de Jalisco, onde se situa Guadalajara e onde 4 jogos da Copa do Mundo mexicana estão agendados, tem estado no centro das preocupações de segurança ligadas à atividade dos cartéis após uma operação significativa das forças da lei no início deste ano. O México já recebeu 2 Copas do Mundo. O país compreende o que o futebol de torneio exige. A competência organizacional está presente. A paixão é genuína e profunda. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, manifestou total confiança no México como nação anfitriã. A expectativa realista é que as partidas nas cidades mexicanas sejam realizadas em segurança e que o ambiente, particularmente no Azteca, seja tudo o que a abertura de uma Copa do Mundo deve ser. Mas as questões são reais, e os adeptos que viajam para as cidades mexicanas anfitriãs merecem saber que essas questões estão a ser tratadas com seriedade e não simplesmente descartadas com tranquilizações. A 4ª nação desta lista ilustra algo importante sobre o problema de acesso a partir de um ângulo completamente diferente. Um tipo diferente de preocupação, não sobre vistos, não sobre segurança, sobre escolha. Holanda. A Holanda qualificou-se para este torneio com uma seleção de genuína qualidade. Os seus adeptos, entre os mais comprometidos e visualmente espetaculares adeptos itinerantes do futebol mundial, tinham todas as expectativas de fazer a viagem para a América do Norte em números significativos. São pessoas que viajam para as Copas do Mundo em ondas laranjas, que enchem secções inteiras dos estádios com barulho e cor, que fizeram da cultura de adeptos holandeses uma das mais reconhecíveis no futebol internacional. E então, 170 mil cidadãos holandeses assinaram uma petição pedindo à seleção nacional que não fosse 170 mil pessoas, não um movimento marginal, não um pequeno grupo de ativistas com uma agenda particular, uma expressão massiva genuína de preocupação suficientemente séria para chegar ao gabinete holandês, que acabou por rejeitar a posição de boicote. A equipa jogará. Os jogadores querem essa oportunidade. Ninguém vai impedir uma equipa qualificada de uma Copa do Mundo quando os próprios jogadores querem estar lá. Mas a extensão dessa petição e o facto de ter surgido numa das nações europeias mais apaixonadas por futebol, com uma ligação profunda e genuína ao desporto, revela algo real sobre o clima em que este torneio está a ser realizado. Os adeptos holandeses, que em circunstâncias normais estariam a reservar voos e a pintar-se de laranja meses antes, estão agora a ter uma conversa nacional sobre se a presença é a coisa certa a fazer. Isso é novidade. É diferente de tudo o que vimos num grande torneio na memória recente. E a Holanda não está sozinha. Os chefes de 20 federações de futebol europeias estiveram envolvidos em discussões de boicote na fase de preparação deste torneio. 20. Não 20 vozes marginais, 20 líderes de organizações nacionais de futebol estabelecidas que representam países cujos adeptos têm moldado as atmosferas das Copas do Mundo ao longo de gerações. O boicote não se materializou a nível da seleção nacional, mas o boicote individual, o adepto que decidiu não viajar, o adepto que vendeu o seu bilhete, a pessoa que vai assistir a partir de casa, em vez de fazer a viagem, esse boicote está a acontecer. É visível nos dados de reservas de hotéis. É visível nas projeções de lugares vazios que os analistas têm publicado para determinadas partidas da fase de grupos. É a consequência acumulada de meses de preocupações com preços, barreiras de acesso e incertezas mais amplas que nunca foram totalmente resolvidas. Para a Holanda especificamente, e para a base de adeptos do futebol europeu de forma mais geral, este torneio representa algo que não previram quando lhe foram atribuídos. Uma Copa do Mundo que exige um cálculo que nunca tiveram de fazer antes. É seguro ir? Conseguimos obter vistos? Podemos pagar os bilhetes? Seremos bem recebidos? Essas perguntas não deveriam existir numa Copa do Mundo. Não deveriam existir. E o facto de existirem, para os adeptos holandeses, para os fãs em toda a Europa, para os adeptos de nações em todos os continentes, é a medida mais clara de até onde a preparação deste torneio ficou aquém do que o desporto merece. A quinta nação situa-se numa categoria diferente das outras, porque as suas preocupações não são sobre acesso, segurança, barreiras de vistos ou uma declaração política.
As suas preocupações são acerca de algo mais fundamental para a própria experiência do torneio, sobre a pura realidade prática do que se pede aos adeptos comuns. Austrália. A Austrália qualificou-se. A sua seleção, construída em torno de uma geração de jogadores que competem em ligas europeias, moldada pelo impulso da extraordinária campanha do Catar de 2022, onde alcançaram as meias finais pela primeira vez na sua história, chegou a este torneio com genuína ambição e genuína qualidade. O projeto de Graham Arnold produziu algo real no Catar. Os jogadores que levaram essa tocha para o 2026 representam uma geração do futebol australiano que merece ser vista, mas a base de adeptos itinerantes da Austrália enfrenta uma viagem que testa os limites do que os adeptos de futebol comuns podem ser razoavelmente solicitados a fazer. Da Austrália para a América do Norte, atravessando o Pacífico, atravessando uma diferença de fusos horários que torna o agendamento um desafio constante. Bilhetes que, aos preços que a FIFA estabeleceu para este torneio, representam um compromisso financeiro significativo, para além do já enorme custo da própria viagem. Quando se somam voos, alojamento e bilhetes de partida, chega-se a dezenas de $1.000 por pessoa para uma experiência completa da fase de grupos. Não é um compromisso casual, é um gasto de vida importante. Os adeptos do futebol australiano têm, há muito, sido dos mais comprometidos viajantes de longa distância no desporto. Os fãs que foram à Alemanha em 2006, os que fizeram a viagem à África do Sul em 2010, os que viajaram para o Brasil em 2014. Essas pessoas fizeram sacrifícios que refletiram um amor genuíno e profundo pelo desporto e pela sua selecção nacional. Fizeram-no com orçamentos apertados, com enorme planeamento e com o tipo de dedicação que a maioria das culturas de adeptos no mundo reconheceria e respeitaria. Este torneio está a pedir-lhes que façam os mesmos sacrifícios num contexto de preços de bilhetes que aumentaram drasticamente em relação à edição anterior e de barreiras de acesso que tornaram o processo de planeamento mais complexo do que nunca. O resultado é que o contingente de adeptos australianos que viajam deverá ser significativamente menor do que o Catar produziu. Não porque a paixão diminuiu, não porque o amor pelo Socceroo se apagou, mas porque o cálculo prático mudou de forma a excluir pessoas que de outra forma estariam presentes. Essa é uma perda silenciosa, do tipo que não gera manchetes, mas que altera o ambiente dentro de um estádio de formas reais e que importam. O que une as 5 nações, Irão, as nações africanas, México, Holanda e Austrália, é que as suas situações são diferentes na sua natureza específica, mas ligadas por um único fio comum. A Copa do Mundo de 2026 foi o primeiro torneio a ter critérios de direitos humanos formalmente incorporados no processo de candidatura. Cada cidade anfitriã publicou um plano que declarava as formas como iria promover os direitos humanos e a inclusão. A linguagem de acesso e acolhimento foi inserida na própria base de como este torneio foi concebido e atribuído. A própria FIFA fez esses compromissos publicamente e explicitamente. E a realidade do que múltiplas nações estão a viver nos últimos dias de preparação não corresponde totalmente a essa linguagem. Não corresponde ao Irão, cujos jogadores esperaram até 10 dias antes da sua primeira partida para descobrir se poderiam sequer entrar no país anfitrião, e cujos dirigentes da federação foram totalmente impedidos de entrar. Não corresponde aos adeptos africanos que foram submetidos a um requisito de garantia de $15.000 durante meses. Um obstáculo que, efetivamente, tirou do bolso bases inteiras de adeptos das suas próprias Copas do Mundo, e que só receberam alívio tardio o suficiente para que a janela prática de viagem já estivesse fechada. Não corresponde aos adeptos europeus que estão a fazer cálculos sobre segurança e acolhimento que nunca tiveram de fazer em qualquer torneio anterior na história da competição. Isto importa porque é isso que se espera de uma Copa do Mundo, não um exercício de receitas. Não um evento comercial que apenas envolve futebol. A Copa do Mundo é a maior expressão do próprio propósito declarado do desporto, que o futebol realmente une o mundo, que ultrapassa fronteiras, derruba barreiras e cria momentos de humanidade partilhada que nada mais no desporto consegue replicar. Essas não são palavras de marketing. São palavras que as pessoas que amam este desporto realmente acreditam. É por isso que o torneio tem a importância que tem.
É por isso que uma avó em Dakar se importa. É por isso que um grupo de amigos em Sydney começa a poupar anos antes. É por isso que um jogador iraniano, que nada tem a ver com as decisões dos governos, gasta 4 anos a trabalhar para um momento num relvado de futebol. Quando as nações não conseguem instalar os seus jogadores antes do início do torneio, quando os adeptos não podem pagar para seguir as suas equipas, quando a questão de ser seguro viajar para uma cidade anfitriã é realmente posta e realmente sentida, o propósito declarado do torneio entra em tensão direta com a realidade de o organizar. A FIFA tem insistido ao longo de tudo que tudo está sob controle, que o torneio será entregue, que o futebol falará por si próprio. E o futebol, uma vez iniciado, quando as partidas forem jogadas, quando a extraordinária qualidade de 48 nações a competir em 104 jogos gerar os momentos que este desporto sempre gera no seu nível mais alto, de facto falará. Ninguém que ama este jogo duvida disso. O futebol será real e será brilhante e produzirá coisas que lembram a todos exatamente porque este torneio existe. Mas a história de quem pôde ouvi-lo, de quem estava no estádio e quem estava a ver da sofá porque não conseguiu chegar, de quais adeptos fizeram a viagem e quais foram afastados pelos preços ou pela burocracia, ou pelas complexas especificidades de um torneio realizado neste momento particular, essa história também será contada. Será parte do legado de 2026 enquanto as pessoas escreverem sobre este torneio. Muito depois de o vencedor levantar o troféu, as questões que esta preparação suscitou permanecerão no registro histórico. As 5 nações que abordamos hoje não estão sozinhas nas suas preocupações. Representam uma imagem mais ampla de acesso e inclusão que esta Copa do Mundo não resolveu plenamente, mas são as ilustrações mais agudas de questões que vão ao coração do que este torneio é, para quem realmente é, e se as promessas feitas quando lhe foi atribuído foram realmente pretendidas a ser mantidas. Daqui a 5 dias, o Azteca enche-se, o futebol começa. Os jogadores que passaram 4 anos a trabalhar para este momento recebem a sua oportunidade. E por mais complicado que tenha sido o caminho até esse momento, os jogadores iranianos que esperaram até ao último instante possível para descobrir se podiam sequer aparecer, os adeptos africanos que foram excluídos por um requisito de garantia que nunca deveria ter existido, os fãs europeus a fazer cálculos que os pais nunca tiveram de fazer em qualquer edição anterior deste torneio, os australianos a calcular se a viagem é financeiramente viável, quando a primeira bola for chutada na cidade do México, o jogo estará lá, a fazer o que o jogo sempre fez, transcendendo as circunstâncias à sua volta, produzindo algo que as pessoas que amam o futebol reconhecem imediatamente, independentemente de onde estejam a assistir, seja num assento do Azteca ou num sofá do outro lado do mundo. Esse é o ponto deste desporto. Ele continua a aparecer, mesmo quando as instituições à sua volta não o fazem.